Olá, hoje a gente vai falar sobre linha de corrente, o que é a linha de corrente e o que ela pode influenciar na sua regulagem, na sua transmissão. Bom, linha de corrente é uma coisa simples, na verdade é da onde a corrente deve partir aqui para que ela possa trocar lá atrás de maneira adequada, sem pular marcha e assim por diante. Se você olhar no seu cassete, você vai ver que tem lá umas marquinhas, às vezes 3 ou 4 marquinhas afundadas ali. Quando a corrente vai de lado, aquele dentezinho lateral faz a corrente subir. Se a corrente chega ali de maneira enviesada, né, de maneira errada, já começa a dar problema na troca de marcha. Você precisa colocar o pé de vela de maneira que as coroas transmitam, existe uma amplitude para a corrente sair daqui e para chegar corretamente lá. Isso é dado de acordo com cada pé de vela. E quanto mais sofisticado for o pé de vela, mais estreita a corrente e mais crítico é isso. Então essa distância é do meio do quadro, tá, que o pessoal dá, até o meio do pé de vela. Se o pé de vela for de 3 coroas, obviamente é a coroa do meio. Se for de 2 coroas, você tem que achar ali o meio virtual entre uma coroa e outra, é naquele meio. Tá? E se for uma coroa só, como agora tem os de 11, aí fica mais fácil ainda. É por esse motivo que o movimento central tem de tamanhos diferentes. Você vai, na hora de comprar, você não pode comprar qualquer movimento, você tem que comprar um movimento central para o pé de vela específico. Geralmente na bike aqui é mais padrão, difícil ter muita diferença. Mas e mesmo assim, na hora de colocar o pé de vela, a gente tem os vídeos mostrando como faz isso, você ainda pode ajustar, às vezes é 1 milímetro para lá, 1 milímetro para cá, em alguns casos tem uns anéis para você mudar de lado e assim por diante, para você ajeitar essa linha de corrente correta. A maneira de medir essa linha de corrente não é simplesmente se você botar uma régua, aqui como muita gente quer botar régua e ficar olhando, não é muito legal. Ainda mais para quem está usando aí sistema de 10 velocidades atrás. Então o melhor que você tem que fazer é medir. E para medir você tem que usar um paquímetro, geralmente aqui com esse profundímetro. Por quê? Você vai medir se for de 3 coroas, você vai medir daqui da coroa, da parte externa da coroa até a lateral do cano do canote. Tá? Então, uma vez que você fez essa medida, você achou a distância da lateral até a parte externa da coroa. Como a coroa tem 2 milímetros, então você desconta 1, você tem a distância do meio da coroa central até a lateral da bicicleta. Mas lembre-se, eu falei que é do meio da bicicleta. Então aí tem que fazer uma continha e somar a lateral até o meio. Você tem essa primeira medida, você tem esse desconto de 1 milímetro, sendo 3 coroas. Aí você vem aqui e mede a largura do canote. Tá? Você tem a largura do canote, você divide por 2, aí você tem a metade até aqui, a distância até o lado de fora da coroa, depois tira 1 milímetro, você tem a distância da sua linha de corrente real, e aí você precisa verificar com o manual do pé de vela se é a linha de corrente correta. Para speed uma coisa, mountain bike é outra, e mountain bike de 10 velocidades tem que ser preciso. Se caso for aqui um pé de vela de 2 velocidades, você tem que quebrar um pouquinho mais a cabeça, você vai ter que ver a distância entre uma coroa e outra, tá? Os externos das coroas, dividir por 2, aí você tem a distância do externo daqui até o meio. Aí você vai medir novamente daqui até lá, aí você vai descontar essa conta que você fez antes, que aquele 1 milímetro agora passa a ser essa conta entre as 2 coroas, que é medir as 2 coroas por fora, dividir por 2, aí você tem o desconto da parte externa até o meio entre as 2 coroas. Você vai descontar dessa distância do externo aqui até a lateral do canote. Divide o canote por 2, aí você tem a distância para o pé de vela de 2 velocidades também.
É isso que é a linha de corrente e é assim que você acha essa distância. E verificando se está correta, às vezes quem está perdendo marcha, a marcha não entra, ou a marcha X não entra, assim por diante, dá uma checada na linha de corrente para ver se ela está correta. Geralmente, às vezes é 45 milímetros, tem outros que variam um pouco, mas olha no manual. Cada manual do pé de vela, se você não tem, procura com o fabricante, eles têm lá um sistema de documentação que te informa qual a linha de corrente correta para o seu pé de vela. Tá bom? É isso aí. Agora que você já pegou mais uma dica do Onde Pedalar, dê uma passadinha na nossa loja, do Bike Shop Onde Pedalar, tem o link aí embaixo. Tem lá as camisetas, que são as camisetas que nos ajudam a produzir mais vídeos. Nós não temos apoio geral, a gente produz tudo independente para poder falar o que o ciclista precisa. E quem nos mantém nisso é a nossa lojinha e o site ondepedalar.com. Então, se você puder, dá uma passada no nosso site, tem muito mais dicas lá, e na lojinha também.